Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no final de mais um dia dedicado ao Senhor, nessa final de tarde do domingo. Você é nosso convidado para nos próximos 30 minutos, mais uma vez, como fazemos todas as semanas, refletir sobre aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. Começa mais um programa Luz da Vida, e esse, pela quinta vez, retoma o fascinante argumento Escravos de Maria, Escravos de Nossa Senhora, um tema profundamente bíblico, profundamente atual, também porque floresce em várias partes do mundo, ou refloresce aquela devoção mais que milenar na Igreja, a bem-aventurada Virgem Maria, que se autoproclamou: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Falar de escravidão de uma criatura pode parecer até escandaloso, pode parecer até blasfemo. Seria se o sentido da palavra servo fosse o sentido estrito, o sentido próprio do termo, como se a pessoa que pronunciasse eu sou escravo de fulano, o fosse naquele sentido da época em que existia a escravatura, existia a instituição famigerada e terrível, que graças a Deus já desapareceu, pelo menos em quase todo o mundo, de escravo, no sentido de quase uma coisa, um objeto, um ser humano que nem fosse tratado como ser humano. Se o sentido da expressão escravos de Maria, ou escravos de Jesus, ou escravos de A, de B ou de C, fosse tomado no sentido próprio, essa afirmação seria absurda, seria insana, seria inaceitável. Mas não é esse o sentido que a Igreja utiliza quando se fala de escravos de Maria. Já vimos num longo estudo nos 4 primeiros programas Luz da Vida, que a expressão escravo ou servo, ela sofre uma evolução e, dependendo do contexto na Bíblia, ela pode ter o significado próprio, estrito, ou o significado figurado. A devoção a Maria tem um significado, obviamente, a expressão servo figurado, um significado metafórico, um significado que não pode ser interpretado ao pé da letra. O ponto de partida, dentre todos os textos da Escritura, para compreendermos essa devoção, é a afirmação de Jesus na Quinta-feira Santa: eu estive no meio de vós como aquele que serve. Jesus é o escravo, Jesus é o servo de todos os homens, no sentido metafórico. Hoje nós pretendemos dar continuidade ao nosso estudo. Para compreendermos um programa sobre esse assunto, é importante que tenhamos em vista todos os outros programas. Portanto, esse programa não esgota, não diz tudo sobre o tema. Tanto é abrangente o tema que nós precisamos de, até agora, 5 programas. Portanto, eu remeto a todos vocês que desejam se debruçar sobre o tema que assistam aos 4 programas anteriores. Vamos agora analisar um outro texto do apóstolo Paulo, sempre São Paulo. Ele traz para a gente uma riqueza tremenda sobre esse argumento. No texto que nós vamos ouvir agora, ler e comentar agora, São Paulo fala da palavra servo, repito, não no sentido estrito, mas no sentido figurado. E é em cima desse texto, talvez um dos mais importantes do nosso estudo, que eu gostaria de tecer alguns comentários. Vamos ao texto. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. Aqui nós temos já uma precisação
que é extremamente importante. Primeiro, a palavra servo, quando aplicada por um cristão no trato com os outros, ou vice-versa, você é meu servo ou eu sou seu servo, essa expressão é no sentido figurado. Segundo, o servo no sentido figurado o é por amor de Jesus Cristo. Portanto, o motivo pelo qual o cristão é servo dos outros é Jesus Cristo. É por amor a Jesus que eu sirvo a você. Isso provoca uma mudança tremenda, isso já dá um significado profundamente exato, bíblico, correto, preciso à expressão. Recordemos mais uma vez a cena da Quinta-feira Santa. Jesus pega uma toalha, começa a lavar os pés dos apóstolos, Pedro se recusa a ter os seus pés lavados por Nosso Senhor, e Nosso Senhor objeta: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo no reino. Então, o Senhor me lave não apenas os pés, mas o corpo todo. Olha, vocês já estão limpos. Mas o filho da perdição, ele faz uma referência a Judas Iscariotes, que está ali presente e vai se ausentar daqui a poucos instantes. Servos por amor a Jesus Cristo. Consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. A servidão é serviço. E não é um serviço qualquer, não é uma mera filantropia, é por amor de Jesus. É por amar o Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, que se fez servo, que eu sirvo a você, que eu sirvo aos demais. Portanto, escravos, lembrem-se que escravo e servo são sinônimos na nossa língua e também na língua grega, em que foram escritos todos os livros do Novo Testamento. Consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus Cristo. Mas não é somente esse texto. São Paulo, na carta aos Gálatas, tem outra pérola preciosa que merece uma consideração. Por amor a Jesus Cristo, ou seja, o motivo. Agora nós vamos ver o meio que leva o escravo a sê-lo dos outros. Qual é o meio? O meio, isto é, qual é o instrumento? Qual é o caminho? Qual é a causa instrumental, se quisermos utilizar a expressão filosófica? A causa instrumental é a caridade. Não se pode falar de servo senão por amor. O Genrosso, que é um conjunto católico italiano, tem uma música Servo por Amor. Belíssima música, numa noite de suor, pela estrada em alto mar, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, servos por amor, sacerdote da humanidade. A poesia é muito bonita e se aplica exatamente a esse versículo que nós vamos ler agora, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Servos uns dos outros pela caridade. O curioso é que São Paulo começa o texto falando: vocês se tornaram livres. Como então compreender que aqueles que se tornaram livres acabaram se tornando servos? Eles se tornaram livres da escravidão do pecado, para se tornarem servos pela caridade. Não há contradição nenhuma, porque na Bíblia, precisamente no Novo Testamento, todo servo é livre e todo livre é servo. Como assim?
Como é que o escravo é livre se ele é exatamente escravo? Se ele está aguilhoado, se ele está aprisionado, se ele está sob o domínio do Senhor, de um Senhor, como uma pessoa escrava pode ser livre? Escrava num sentido, livre no outro. Livre de quê ou de quem? Livre das paixões desregradas, livre do pecado, livre da vida de trevas. Livre da vida de trevas, está na luz de Cristo, que é a caridade, que é o Senhor que se fez servo. Ele deixou a servidão do pecado para se tornar livre, e o livre em Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, torna-o servo de Cristo. Portanto, o seu coração é dócil, se inclina e obedece, e acolhe e vive na graça de Cristo. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se torna servidor dos demais pela caridade. Não há, portanto, contradição nenhuma em você colocar na mesma frase, como fez o apóstolo Paulo, agora vocês se tornaram livres para se tornarem servos pela caridade. Pela caridade, esse é o motivo da servidão, isto é, eu me dou a você, eu me faço seu servidor por amor. Essa é a questão, essa é a palavra-chave para nós compreendermos o servo de Cristo, o servo pela caridade, o servo que o é pela graça de Cristo, motivado pela pessoa, pela palavra, pelo dom de Cristo. Não saia daí, está terminando esse primeiro bloco. No segundo bloco, nós daremos continuidade a esse argumento. Mais uma vez, eu recordo, já estamos nos encaminhando para o cerne de toda essa temática que, para ser bem compreendida um pouquinho mais na frente, esses textos da Escritura precisam vir à memória, precisam ser bem explicados, precisam ser bem compreendidos. Agora, nós vamos citar um texto do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, para justamente mostrar o entrelaçamento que existe na palavra servo, ou no verbo servir, dos dois sentidos que nós, nos 4 programas anteriores, já vimos que existem na Bíblia, que são dados pela Bíblia, que devem ser interpretados quando aparece a palavra servo, quando aparece a palavra escravo. O sentido próprio, o sentido estrito, de servo no sentido de um ser humano que é escravizado por um senhor, que é quase como uma coisa, uma mercadoria que não tem valor, a não ser quando é comercializado, que é comprado, que é vendido, que não tem vontade própria, que pode levar uma surra e que pode até ser vendido, agredido, assassinado, enfim, isso nem seria crime, dependendo da época da história. Esse é o sentido estrito, essa realidade abominável que, graças a Deus, foi praticamente varrida de toda a face da terra. E o significado eufemístico, o significado figurado. Vamos ver aqui nesse texto do apóstolo Paulo que os dois sentidos aparecem. O texto poderá até parecer contraditório com aquilo que a gente já viu no primeiro bloco, 2 textos do apóstolo Paulo, mas a explicação será dada logo em seguida. Vamos ao texto, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Servos do Senhor e não dos homens. Bom, algum desavisado, alguém que não gosta da Igreja Católica, ou qualquer pessoa, pegando esse texto com má fé, podem dizer, está vendo? Servos de Deus e não dos homens. Será então que tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse até agora contradiz o que ele mesmo escreveu?
Reparem, Efésios 6, 7. Servos de Deus e não dos homens. Mas São Paulo, ainda há pouco citamos, segundo aos Coríntios 4, versículo 7, quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus. E o mesmo São Paulo depois diz, servos de Deus e não dos homens. São Paulo, porventura, está ficando louco? Não, São Paulo não está ficando louco. Eu vou repetir o problema para deixar vocês bem confusos e depois ajudá-los a sair da confusão. Porque para ajudar é preciso primeiro atrapalhar. Então, vejamos. São Paulo diz, consideramo-nos servos vossos, por amor de Jesus. Depois, São Paulo diz, Efésios 6, versículo 7, servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Foi São Paulo que escreveu o primeiro texto e foi São Paulo que escreveu o segundo texto. Existe contradição entre os dois? Não existe contradição entre os dois. Agora vem a explicação. Quando São Paulo diz, servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens, ele está falando, primeiro, sejam servos do Senhor no sentido figurado. E não sejam servos dos homens no sentido próprio. Para a gente compreender uma frase da Bíblia, e aqui vai uma dica excelente, a Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. Não existe contradição entre um texto da Bíblia e outro, entre uma frase da Bíblia e outra, entre um autor sagrado e outro, entre um livro da Bíblia e outro. Se existe contradição, o maluco não é a Bíblia, é você que acha que está em contradição a Bíblia, você que não entende. Portanto, a confusão ou está na Bíblia, o que é uma blasfêmia, ou está em quem lê a Bíblia, o que é perfeitamente plausível. A Bíblia está em contradição. Contradição talvez esteja você, que não sabe o significado dessa palavra aqui e não sabe o significado daquela palavra ali. Para a gente compreender, Efésios capítulo 6, versículo 7, servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens, é preciso que a gente volte um pouquinho no mesmo texto. Gálatas 6, 7, vamos ler então Gálatas 6, de 5 a 7. Porque aqui a gente vai ter a solução para o problema, a gente vai ter a solução para a charada. Vamos então, Efésios 6, de 5 a 7. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Vocês perceberam que no versículo 5, a palavra servo é no sentido estrito, é no sentido próprio, é no sentido de escravidão, como na época do Brasil, colônia, quando tinha a escravatura, que foi abolida com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1808. Reparem, servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero. Então, quando São Paulo, no versículo 7, diz, servi como servos do Senhor e não dos homens, ele está dizendo, o serviço que nós devemos prestar a Cristo é no sentido figurado, não é no sentido estrito, como o sentido do versículo 5. Mais ainda, mastigando mais, servos dos homens, Deus não admite nos tempos atuais, porque servir aos homens, o serviço escravagista, por assim dizer, não é aceito pela Bíblia, não como servos dos homens. Ninguém pode servir aos homens como escravo, no sentido próprio daquela realidade horrenda que já foi abolida
do nosso país, oficialmente em 1808. Mas na época do apóstolo Paulo, a escravidão existia. E São Paulo, que respeita e não pode combatê-la porque isso ultrapassaria sua capacidade, dirige-se aos escravos dizendo: obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude. Então, vejam o contexto. Quando São Paulo diz servos do Senhor e não dos homens, ele está dizendo, metaforicamente no sentido de servos de Cristo e não no sentido próprio servos dos homens. Eu espero que a explicação tenha ficado bastante claro. Aqui, não servo dos homens, é no sentido próprio, mas em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus, no sentido figurado, não no sentido próprio de Efésios, capítulo 6, versículo 5, servos dos vossos senhores temporais. A Bíblia não se contradiz, não há nenhuma oposição, porque o texto deve ser inserido no contexto e se nós atribuímos um sentido que nós queremos que a Bíblia tenha de uma determinada expressão, nós vamos cometer um equívoco tremendo. A palavra que tem vários significados, que tem vários sentidos, ela situada numa frase, que por sua vez inserida num raciocínio, pode ter uma conotação diferente. Isso é o mínimo que se espera, esse pensamento, essa noção de redação, de literatura, de língua, seja portuguesa, seja inglesa, enfim, a contextualização da afirmação, da expressão, do termo, ela pode variar dependendo do lugar em que ela se encontra, no texto, no capítulo, no versículo. Portanto, Senhor tem sentido figurado, tem sentido estrito. Lembram várias vezes os profetas, eu comi a vossa palavra, que quando chegou à minha boca tinha um sabor doce, mas quando ela chegou ao estômago adquiriu um sabor amargo. É claro que ninguém vai devorar a Bíblia e dizer, não, eu estou comendo o papel de que é composta a Bíblia. Absolutamente, esse é o sentido figurado do verbo comer. Dito isso, já nos encaminhamos para o final de mais um encontro semanal. Desejo que essa quinta catequese sobre servos de Maria tenha contribuído para consolidar no seu coração, caro católico, a profunda convicção de que somos servos uns dos outros, sim, e que Deus Todo-Poderoso ajude a sua devoção à Virgem Maria a ser sempre mais alicerçada, consolidada na Santa Palavra de Deus. É profundamente bíblico sustentar que somos servos uns dos outros, que somos escravos uns dos outros, mas por amor a Cristo, servos mediante a caridade. No próximo domingo retomaremos esse argumento e desejo que você esteja aí com a graça de Deus. Boa semana.